nessa primeira parte, que é um pouquinho mais demorada. Então, para não prejudicar a nossa noite, resumidamente, eu gostaria de falar que eu tive um processo muito intenso para fazer esse TCC. Foram muitos altos e baixos, como já é. E eu descobri que o caminho que faria sentido para mim, para eu apresentar para vocês esse trabalho, é um pouco diferente do que a gente tem como comum. Então, eu deixei como surpresa, imagino que poucos sabem ou ninguém, mas se alguém puder, por favor, mamãe, puder abrir o coisa para mim. Eu espero que vocês gostem dessa nova forma de apresentar, que foi o caminho que eu encontrei, e que vocês sintam muito o que eu senti durante o meu processo. E eu não sei se a minha tia está no online, pode colocar o link no chat para o pessoal. Eu comecei a minha caminhada do TCC no final do ano de 2020. Era um momento de encerramento. Estávamos, minha sala e eu, concluindo o 11º ano da escola Itiara, fechando nossos trabalhos, e existia aquela ansiedade e aquela espera para os meses de férias que viriam, um momento de descanso depois do que havia sido o primeiro ano de pandemia da Covid-19, que foi um momento que trouxe muitas mudanças para todos nós. Muito do que tínhamos como certo e normal até então mudou, e tivemos todos de nos adaptar a uma nova realidade, a uma nova forma de ensino, a uma vida que acabava se limitando muitas vezes à nossa própria casa. Então aquele era um momento de alívio, de entender que sim, continuamos em uma pandemia, os cuidados têm que permanecer, mas era também um período de descanso. E então, naquele momento de fechamento, já com a orientação dos professores para que começássemos a pensar em nosso TCC para o ano seguinte, e durante conversas com minha família, eu descobri que a pergunta que vivia em mim era sobre a pichação na mão do jovem como instrumento de oposição ao regime militar brasileiro. Tendo isso claro, eu fui atrás de pessoas que eu gostaria que fossem meus orientadores e que fizessem esse caminho teórico comigo durante o primeiro semestre de 2021. Todos prontamente aceitaram meu convite, e hoje eu lembro da animação que me tomou ao receber suas respostas afirmativas, saber que eu tinha 3 pessoas incríveis comigo nessa estrada. Quando por fim adentramos no ano de 2021, sendo então meu último ano na escola Itiara, a orientação para que fizéssemos nosso trabalho de conclusão de curso veio com maior força. Em um primeiro momento, nossa tarefa era levantar fontes para nossa pesquisa de onde tiraríamos base para o texto e mais tarde para a nossa apresentação. De tempos em tempos, tínhamos uma aula inteira de tutoria dedicada para a explicação de uma nova etapa do TCC. Acontecia, no entanto, que eu mesma não conseguia acompanhar essas orientações, pois eu ainda não havia encontrado um sentido neste trabalho, para que eu quisesse me envolver e o trouxesse para junto de mim. Pelo contrário, naquele momento eu só o repelia. Com o passar do tempo eu me via chorando, estressada, confusa, descabelada e sem encontrar um motivo para levar a escrita do trabalho adiante. O momento pandêmico de modo algum me ajudava. Ver o que acontece hoje no mundo e em nosso país é de uma tristeza irreparável. Felizmente, houve um instante em que, mudando um pouco a estrutura do meu trabalho, eu comecei a enxergar um sentido no que eu fazia. Entendia que, assim como desenhos, filmes e canto foram uma forma de sobrevivência para eu mesmo durante a pandemia, essa mesma arte, entre tantas outras, também se fez como um caminho de resistência e reexistência para o jovem que viveu os 21 anos da ditadura civil-militar em nosso país. Assim, esse trabalho é o resultado não só de uma exigência escolar, mas também de uma busca por um sentido, por uma compreensão do que é ser jovem no contexto histórico em que cada um de nós está inserido, qual o nosso lugar no mundo e como atuar nele. Este trabalho é, finalmente, o início de um caminho. A década de 60 trouxe por todo o mundo os movimentos estudantis, com seus questionamentos aos costumes e ao conservadorismo burguês, a busca pela liberdade de expressão e liberdade sexual com a conquista da pílula anticoncepcional, a contracultura no meio artístico, acompanhados também por mobilizações de operários que ocorreram da Europa à Ásia, enquanto na América se assistia a notícias da vitoriosa Revolução Cubana sob os nomes de Che Guevara e Fidel Castro.
No Brasil, a figura do Che era também de forte inspiração entre a juventude, que por meio das artes proporcionadas pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, em aliança com o Centro Popular de Cultura, o CPC, atraía a população jovem do país para os debates políticos do movimento estudantil. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo de costa. Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Neste momento em nosso país, muitos movimentos sociais, como a própria UNE, o CPC e a classe artística, enfrentam a crescente onda conservadora que entremeava-se em todas as esferas políticas e populares e que demonstrava um grande incômodo com o então presidente da República, João Goulart, o Jango, que assumira o cargo após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Jango esperava que, durante seu governo, pudesse promover mudanças que diminuiriam um gritante quadro de desigualdade social dentro do país, e para isso, ele almejava conseguir o apoio do povo para que se consolidassem as chamadas reformas de base. É neste contexto, então, em que ocorre, no Rio de Janeiro, o Comício da Central do Brasil, em março de 1964. Tal evento acabou sendo o estopim para que a ala militar, com grande apoio dos Estados Unidos, deflagrasse o golpe de Estado na madrugada do dia 31 de março para o 1º de abril do mesmo ano. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará. Com o golpe militar, Jango ainda tenta angariar forças para uma resistência no sul, mas não vendo possibilidade real de enfrentamento, parte para o exílio junto de outras lideranças políticas alinhadas ao seu governo. No Senado, repleto de apoiadores do golpe, é declarada como vaga a presidência da República. Dias depois, já com o caos instalado no país, com a liberação de uma lista de cassação de mandatos e prisões de lideranças populares, o Marechal Humberto Castelo Branco torna-se o primeiro presidente do regime militar. Enquanto isso, a juventude, estudantes e artistas, mesmo com a repressão sufocando o país, continuam resistindo em seus espaços, como no teatro, no cinema, nas músicas, transformando-os em importantes expressões de oposição. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.
canção de Geraldo Vandré, lançada em 1968, tornou-se rapidamente um hino entre a oposição. A juventude, classe estudantil e artística, viam-se uma na outra e davam-se as mãos nas passeatas contra o regime militar imposto. Para intelectuais, a música, para não dizer que não falei das flores, era a Marselhesa do povo brasileiro. Geraldo Vandré, como compositor do hino contra a ditadura, torna-se a partir do AI-5 uma das personalidades mais perseguidas pelos militares, chegando a sofrer graves torturas antes de fugir para o exílio ou refugiar-se em casas como a de Aracide Carvalho, minha biografada de tantos anos, e Oswaldo Barreto, meu tio-avô, que acolheu o artista na mesma casa onde passei os primeiros anos da minha infância. Em dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institucional número 5, considerado hoje o golpe dentro do golpe. Ele teria vindo como uma resposta da ala militar aos movimentos populares de oposição que ganhavam força pelo país, inclusive dentro do Senado. Foi, na verdade, uma forma de retomar o controle ditatorial sobre a população. A partir deste decreto, então, a repressão se intensificou. As práticas de torturas, mesmo que já usadas desde o ano do golpe, tornaram-se ainda mais comuns entre os militares, assim como as de perseguição. O direito do preso político ao habeas corpus foi revogado e criou-se a figura do desaparecido político. Entre a resistência, as músicas passaram a se beneficiar de uma nova linguagem, cheia de metáforas e simbolismos para contornar a censura. Os jovens que continuavam fazendo a oposição foram para a clandestinidade e envolveram-se em muitos casos na luta armada. Nos grandes centros urbanos e também em cidades do interior, a pichação gritava pelos muros com grandes escritos denunciando ou exigindo a queda do regime militar. Era um grande cenário de medo, perigo, violência, esperança e resistência. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil aguardar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Para além das classes médias e brancas, sobre as quais sempre ouvimos e estudamos que faziam oposição ao regime militar, houve igual resistência à ditadura pelo movimento negro, que foi brutalmente violentado através de invasões, perseguições, prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados. Após o golpe de 64, a negritude se viu altamente vigiada, amordaçada para que se encerrassem no país os debates sobre os preconceitos, a discriminação e as desigualdades raciais em território brasileiro. Ainda hoje, honestamente, pouco sabemos sobre o que foram aqueles 21 anos sob a pele negra. Se tornou prática em nosso país invisibilizar a história desse povo, a quem devemos tantas reparações. Mesmo a Comissão Nacional da Verdade, que investigou as arbitrariedades dos governos dos militares, se omitiu diante deste tema. Alguns dias atrás, em 25 de outubro de 2021, fez-se lembrar o aniversário de 46 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog. Jornalista de origem judia, Herzog era um pacifista e, mesmo assim, foi assassinado, em 75, no DOPS, em São Paulo, depois de ser barbaramente torturado quando se apresentou de forma espontânea no órgão da repressão após ter recebido uma intimação para tal. Mesmo que a ditadura tenha divulgado uma foto de seu suposto suicídio, a população não acreditou na versão dos militares e reuniu-se para a despedida do corpo do jornalista e para a missa de 7º dia de sua morte na Catedral da Sé, em São Paulo. A cerimônia foi dirigida pelo rabino Henry Sobel, que desafiou o regime ao enterrar o corpo de Herzog no centro do cemitério e não no espaço destinado aos suicidas.
com estas e tantas outras mobilizações e denúncias populares ganhando força, vê-se na morte de Herzog o início do processo de redemocratização no país. Na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Nós alugamos uma Kombi, daquelas prontas para fazer publicidade auditiva, né, por alto-falantes e tal. Gravamos uma fita infinita que denunciava a presença do Exército na USP, e a USP tem até hoje dívidas não resolvidas com as denúncias que foram feitas na época com a Ana Rosa Kuczynski, que foi posta como abandono de emprego, e ela foi assassinada, né? Mas, enfim, nós tentamos resolver isso com a Comissão da Verdade, o Lincoln vai se lembrar aí, não conseguimos. Mas nós pusemos, então, uma Kombi com uma fita infinita denunciando a presença do Exército na USP, a repressão, e dizendo cuidado bomba, fio, tal, para dar a ideia de que era uma coisa perigosa. E pusemos ali bem perto do CRUSP, aquele negócio ficou rodando ali por muito tempo, porque a polícia chegou, o DOI-CODE, aqueles caras chegaram e não puderam imediatamente desmontar, porque eles não sabiam o que tinha lá dentro, né? Então, essa foi uma ação que a gente fez, que tinha por objeto divulgar e denunciar a situação que nós estávamos vivendo, com uma diferença já em relação à situação anterior da LN. E ainda sobre esse episódio, como você enxerga, assim? Você enxerga ele como uma intervenção artística ou não? Eu nunca pensei por essa abordagem, né? Nunca pensei por essa abordagem, mas não deixa de ser um evento com características plásticas até, né? Porque você tinha uma Kombi escrito lá, abaixo a ditadura, cuidado bomba, né? E fios, e aquele alto-falante o tempo inteiro fazendo uma denúncia. De fato, eu nunca tinha pensado nisso. Tinha uma espécie de uma intervenção urbana, não sei como é que se fala, né? Quer dizer, eu posso dizer, talvez, que eu me dediquei propriamente a fazer... de uma forma, eu digo muito modestamente, fazer alguma arte, né, de uma forma muito utilitária, muito pragmática, né? Eu fazia aquelas xilogravuras porque eu tinha facilidade de trabalhar aquelas imagens, mas o objetivo principal era fazer a denúncia da situação que nós estávamos vivendo. A nossa opção era sempre por um trabalho de base. Então, nesse trabalho de base, o que você perguntou outro dia, a arte era muito importante. A gente fazia shows, arranjava um teatro e tentávamos reorganizar o movimento estudantil. Vou falar uma coisa para a tua turma. Eu tive agora na praça dia 23, e aí, assim, eu fiquei muito feliz, porque tinha muito jovem, e tinha criança também, porque eu acho que foi o Haddad que deu o nome de uma escola municipal de Vladimir Herzog. E eu acho, assim, que você
achei linda essa coisa dessa proposta de TCC de vocês. Queria contribuir muito mais, mas eu acho que essa história de resistência tem que ser recuperada e que a gente tem que continuar lutando porque está insuportável. É isso. Hoje, 57 anos após o golpe e 36 anos após o fim da ditadura em nosso país, ainda vemos ao nosso redor diversas formas de censura que permanecem como herança do período do regime militar. De forma mais ou menos velada, quando uma jovem é multada por espalhar poesia e arte pelas ruas de sua cidade, provocando reflexões, questionamentos e refazendo a nossa estética urbana, a censura se faz presente. O desejo do controle sobre os debates sociais continua. Quando uma jovem é multada por fazer arte, apresenta-se a mesma necessidade de se matar o artista, tirando do mesmo seus meios de trabalho, numa tentativa de exterminar seus sonhos. Hoje, indo para 2 anos de pandemia, quem de nós não se alimentou de artes? Quem de nós pôde viver sem escutar uma música, ver um filme, ler um livro? Quem não respirou sonhos, seus e de outros, transformados em arte? Bom, a arte para mim é o caminho, é assim, é o meu combustível, sabe? É aquilo que recarrega a minha bateria, assim, e que me dá força e esperança para enfrentar esse momento social tão confuso que a gente está vivendo. E acho que mais do que isso, até assim, é aquilo que me faz acreditar que a gente vai encontrar caminhos para sair desse buraco que estão querendo colocar a gente dentro, sabe? Esse buraco que tem sido criado assim através da desvalorização da cultura, da desvalorização da educação, da intolerância ao diferente. Eu acho que essas são coisas, são pensamentos que só podem ser vencidos ou combatidos através do despertar da sensibilidade do ser humano. E eu acho que nada como a arte para tocar nesse botãozinho do despertar e da sensibilidade. Aldir Blanc, cantor e compositor, escreveu durante os anos de regime diversos hinos de oposição à ditadura. Das suas obras mais conhecidas, podemos citar rapidamente as canções O Bêbado e Equilibrista e O Cavaleiro e os Moinhos. Aldir Blanc faleceu em 2020, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19, assim como Alípio Freire, grande artista, preso e torturado na ditadura, e outras mais de 600 mil pessoas negligenciadas pela necropolítica praticada por um governo genocida que se dedicou a propagar o vírus e deixar morrer a população negra, pobre e idosa. Com isso, não posso deixar de refletir e me perguntar: quantas mortes cabem em um mesmo corpo? Aquele que viu e sentiu a repressão, a tortura na pele, sobreviveu para morrer mais de 30 anos depois nas mãos de um desgoverno que idolatra seu torturador. São criminosos. E a nossa resistência hoje é lembrar, contar e recontar todas as histórias que trazem as marcas da ditadura. É a nossa forma hoje de deixar viver os sonhos daqueles jovens que lutaram antes de nós por um ideal social e democrático. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido. Madrugada Camponesa, de Tiago de Mello. Já é quase tempo de amor. Colhe um sol que arde no chão. Lavra a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Começar de novo e contar comigo
documentário fez sentido e foi a forma que eu encontrei de trazer todas as partes práticas para a apresentação e para vocês assistirem, porque é muita coisa, eu terei que parar minha fala a todo momento. Então, eu assisti muito documentário durante a minha pesquisa, então foi um caminho que se fez. Como conclusão, eu queria falar que desse processo todo, que foi um parto, eu acho que muito do que eu vou levar para mim, na minha vida, é que o jovem tem na mão o poder de mudar. E a gente só precisa encontrar o nosso espaço e a nossa voz para fazer isso. A gente está numa loucura, está vivendo como pode, mas a gente vai sobreviver, a gente vai encontrar caminhos e a gente vai fazer esse mundo mudar, porque a gente precisa. A gente precisa lutar pelos que não têm tanta voz, mas a gente precisa fazer com que a voz deles chegue em todos, tenha o mesmo som que a nossa. A gente precisa, então, lutar por ideal democrático, por políticas públicas que deem acesso, deem oportunidades. Porque eu estou aqui porque eu tive uma oportunidade que outros não tiveram. Então, como a minha tia, e isso também, gente, uma coisa que eu amei muito nesse trabalho, que além de me conectar com pessoas que foram jovens em outros momentos difíceis também, me deixaram participar e ter acesso a essa biografia deles. Eu me conectei com a minha biografia, porque Ana Maria Xavier de Carvalho, eu devo minha vida a ela. Ela é uma tia-avó e me salvou quando eu era um bebê. Então, essa conexão também que eu tive com ela agora foi muito importante. Foi um canal que eu criei que eu vou levar para a vida. Então, estou muito feliz com isso também. E... tá, eu esqueci o que eu ia falar antes disso. Mas eu acho que é isso, gente. Acreditar que nós podemos juntos criar um caminho diferente e um futuro muito melhor do que a gente tem hoje, para todo mundo. Eu acho que é isso. Bora, Bolsonaro! Mas eu queria fazer os agradecimentos rapidinho e eu vou abrir minha cola porque é muita gente. Então, não está muito na ordem de preferência, tá, gente? Eu acho que eu não esqueci ninguém, mas eu esqueci e dei um puxão de orelha, mas não foi por mal. Cada um me ajudou e além. Então, eu queria agradecer meus orientadores, Wander, Lincoln e Ciro, que se dispuseram, foram super compreensivos com o meu momento, com o momento do mundo, e me trouxeram muitas reflexões. A minha família daqui, de Botucatu, que me deu um chacoalhão quando precisava, falou: esse trabalho tem que sair, nós estamos juntos, a gente vai de mãos dadas, e me ajudaram demais com esse documentário. Principalmente quando a gente virou à noite, no último dia para terminar. Pediu muito obrigada. Você faz mágica do meu lado para que isso aconteça. Muito obrigada. A minha família de São Paulo, que veio só para a apresentação, e isso me deixa muito feliz, porque eu sei que é um esforço. Muito obrigada a vocês três. A todos aqueles que me deixaram chegar na sua biografia, então, o Arthur Escavone e a tia Linha, ou Ana Maria Alcena. Desculpa, gente. Ao Guilherme, que foi nosso professor há muitos anos, continua um caminho pelas artes e se dispôs a contar para mim o que é isso. A minha madrinha, que muito do que eu sou hoje é por você.
maior paciência. Né? Quando eu errava tudo, vamos de novo, vai dar certo. A jornalista Regina de Sá, que correu muito para me dar muito material para eu estudar e fazer esse TCC. A Débora Raps e a família Jacarandá, que nessa última semana, quando eu tinha que fechar isso para hoje, me socorreu, porque na Demetria a gente estava sem internet praticamente a semana inteira, então eu fui para lá passar o dia. E aí eles foram sempre super acolhedores. A minha sala e ao meu tutor. Também muito do que eu sou hoje é pelo caminho que eu fiz com vocês, altos e baixos. Então, obrigada. A todos que tiraram um tempinho no online e aqui para assistir essa apresentação e me escutar. Eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Aliás, a intenção da minha família também. Então, obrigada. E, gente, eu acho que é isso. Acho. Qualquer coisa. Vai começar com as perguntas? Depois vou refletir com o computador. Mas a primeira, você tem conversa de faculdade com você e tudo mais, e você apresentando isso, eu pensei em fazer jornalismo, porque foi uma das oportunidades mais competentes que eu já vi. Realmente foi um estudo histórico e social muito completo. E, tipo, eu não sei, deve ter na minha cabeça, dizer que você ficou muito feliz fazendo isso. Então, jornalismo não. Mas uma coisa que, assim que a gente terminou, minha mãe virou para mim e falou: Helena, você já pensou em audiovisual? Audiovisual foi certo? Eu me diverti muito, gostei muito e acho que tem uma importância muito grande a gente trazer esse meio. Não deixou de ser uma arte para mim. Ainda coloquei as minhas artes que me salvaram na pandemia. Então, foi um caminho hoje, quem sabe, mas eu realmente não tenho nada na cabeça exatamente. Mas foi muito bom nesse momento. Assim, tem um jovem, como você acha que o nosso dever, nosso papel hoje em dia para combater toda a política de gênero no nosso país? E o que você acha que a gente tem que fazer ou deixar de fazer? Eu acho que hoje a gente tem que ir para a rua, tem que fazer campanha para as eleições, porque as eleições estão aí. Então, quem é menor de 18, mas já pode votar, gente, pelo amor de Deus, tira o título. Tá? Ano que vem tem eleição, vamos salvar esse país. E eu acho que a gente faz muito barulho na rua, que é necessário. Mas eu também acho que as posições que a gente toma nos nossos espaços fazem muita diferença para que a gente leve além. Então eu acho que dentro de cada um, a gente vê aonde a voz alcança, aonde estão as nossas pautas. Assim, o que eu não consigo, o outro consegue, e aí a gente junta tudo, mas principalmente vamos os nossos espaços crescendo juntos. E quando você vê, tem todos os espaços juntos. E a gente vai mudar dessa forma. A gente vai mudar, mudando os nossos espaços e juntando tudo no país inteiro. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não faço questão. É isso? Obrigada. Oi? Eu posso cantar, se a minha sala vem cantar comigo, porque só tem de bola, e a gente faz um improviso aqui muito grande.
Vamos lá, eu vou mexer. Vamos lá. Vocês não sabem que vocês vão cantar aqui. Vamos lá. Aquecendo. Minutos para a próxima apresentação.